Boa noite a todos. Nós estamos no canal do Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí, que está completando 100 anos agora neste ano. Então, um centenário de existência. Meu nome é Nancy e nós vamos então continuar a série de palestras, cujo título é Perispírito. E nós vamos pedir inicialmente para que a espiritualidade maior, Jesus, nosso mestre, possa estar presente aqui conosco, nos intuindo e nos amparando nestes momentos. Muito obrigada. De acordo com as obras póstumas de Kardec, na parte das manifestações dos espíritos, nós encontramos que os espíritos têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida ou é tirada do fluido universal ou cósmico, ou seja, é tirada do fluido cósmico universal, que é uma matéria, que é a forma que alimenta e que o forma, né, e alimenta o perispírito, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo ou menos material é este perispírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. E por que é importante estudar o perispírito? Por que é importante entender a natureza do perispírito? Então, o Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Perispírito e suas modelações, nos diz que o perispírito é a chave para a compreensão dos chamados milagres. Então, aquilo pelo que a gente conhece com o nome de milagres, na verdade, a atuação do perispírito é que explica essa natureza aí dos chamados milagres. Que milagres a gente sabe que não existe, porque a aplicação das leis da natureza é que, juntamente com o perispírito, é que provocam os chamados milagres, não é? O estudo do perispírito é relevante no entendimento da evolução do espírito e na sua atuação no ambiente em que habita, tanto no plano material como no plano espiritual. Estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio, que é uma lição primordial no espiritismo e no espiritualismo em geral. Para o entendimento da mediunidade, dos efeitos físicos, das obsessões, da reencarnação, da lei de causa e efeito, tudo isso é importante o conhecimento do perispírito, porque ele é o agente que provoca, é o agente pelo qual ocorrem esses fenômenos, então, espirituais. A questão 93 de O Livro dos Espíritos diz que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Como essa resposta foi dada pelos espíritos desencarnados, então a gente entende que essa substância vaporosa para ti significa que é para nós que estamos encarnados. Mas ela é uma substância ainda bastante grosseira para nós que somos espíritos, né? Então, no plano espiritual, essa substância que envolve o espírito ainda é grosseira, né? É formada de uma matéria ainda grosseira. E suficientemente vaporosa para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, nós vamos ver também que esse transporte que pode ser feito para onde ele quiser, para onde o espírito quiser, na verdade depende de qual é a evolução desse espírito, né? Espíritos menos evoluídos não podem ir para qualquer lugar, né, em que eles queiram, tá? O perispírito é um nome que foi escolhido por Kardec por comparação que ele fala nos comentários da questão 93 de O Livro dos Espíritos. E ele diz o seguinte, que lá um fruto, então nós podemos observar aqui um fruto, e
nós temos aqui, que no caso é um abacate, né? Então, nós temos a semente ou o germe, envolvendo ele, nós temos o perisperma, que é essa parte amarela, a parte que a gente come, né? Que a gente consome, e a parte externa é a casca. Então, comparando com o perispírito, né? Ele está dizendo o quê? Que a semente, no lugar da semente, nós temos o espírito, o intermediário é o perispírito, em comparação, né? Pegando por semelhança, né? Com o nome, então o perispírito é o que envolve esse espírito e a parte externa é o corpo físico, tá? Então nós temos o ser humano, então ele teria 3 partes, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo físico, no caso dos encarnados. O perispírito já é conhecido há milênios, antes mesmo das pesquisas de Kardec. E ele foi estudado por iniciados nas ciências secretas, por pesquisadores, magos e médiuns. E eles eram conhecidos por diversos nomes, como a gente pode perceber aí nesses 2 quadros aí. Então, eles eram conhecidos, né, o perispírito era conhecido pelos egípcios, por Pitágoras como corpo sutil da alma, por exemplo. Para Aristóteles era o corpo sutil e etéreo. Aura para os neoplatônicos. No budismo era Kamaruta, Rupa, né? Para Hipócrates era o eu astral. Para os caldeus era a coroa de fogo. Paulo de Tarso conhecia o perispírito como corpo espiritual. Para os cristãos primitivos era o corpo glorioso, para Paracelso era o corpo astral, para os católicos era conhecido como alma, os teósofos como corpo causae, Leibniz conhecia o perispírito como corpo fluídico, Zohner conhecia como corpo fantasma, e assim por diante. Né? Os ocultistas, as pessoas do Rosa Cruz, enfim, todos eles, de acordo com o Luiz Gonzaga Pinheiro, no seu livro Perispírito e suas modelações, já estudavam, já conheciam o perispírito. Os pesquisadores modernos estudam, né, e conhecem o perispírito como corpo psíquico ou corpo bioplasmático. E Hernani Guimarães, ele conhece o perispírito, ele estudou o perispírito como modelo organizador biológico, que é o MOB, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre o MOB. No Livro dos Espíritos, no item 257, nós encontramos que o perispírito é o liame ou laço, né, que une o espírito à matéria do corpo. Então, é ele que faz a união entre o corpo e o perispírito. Entre o corpo e o espírito. Em obras póstumas, nas manifestações dos espíritos, nós encontramos que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como numa caixa. Então, ele não está encerrado, não está fechado. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, ele se irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Continuando em obras póstumas, o perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito o transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então, quando as sensações vêm do exterior para o espírito, então é o perispírito que transmite estas informações, essas sensações, ao espírito, que é o inteligente, que é o que está recebendo essas sensações. E quando o ato de iniciativa é do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Continuando em obras póstumas, no item 12, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos
e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, até nas doenças, a gente percebe, então, que o perispírito ele é importante até para esses fenômenos patológicos, né? Até para, no caso de doenças, em fenômenos psicológicos, enfim, e até nos fisiológicos. No item 13, é por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Então, todinho o fenômeno da mediunidade, ele ocorre, então, por meio do perispírito. No item 14, atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, tais como ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Então, todas as manifestações, então, mediúnicas se dão, então, através do perispírito. Quais são as finalidades e as funções do perispírito? De acordo com Antônio Freire, no livro Ciência e Espiritismo, ele diz que o perispírito ele tem uma tríplice finalidade, ou seja, tem 3 finalidades. Quais são elas? Manter indestrutível e intacta a individualidade. Então, para manter a individualidade do espírito, para que ele se mantenha intacto, então, essa individualidade aí é uma das finalidades, então, do perispírito. Outra finalidade seria servir de substrato ou de base ao corpo físico durante a encarnação. Então, nós vamos explicar isso aí um pouquinho melhor, um pouquinho mais para frente, quando a gente vai falar sobre o MOB. E a terceira finalidade é constituir de laço de união entre o espírito e o corpo físico, para a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens de outro. E um outro autor, que é o Zimmermann, ele fala no livro Perispírito, ele fala que as funções do perispírito são 4. Então, ele tem como função instrumental, que então é um instrumento, o perispírito serve de instrumento para que o espírito possa se manifestar, né, no plano material, através do corpo físico, né, para que se manifeste no corpo físico. Tem a função individualizadora, que seria essa mesma primeira, número 1 aí de Freire, né? A função organizadora, que também tem a ver, né, do meu ponto de vista, com o MOB, que a gente vai ver já logo em seguida, e a função sustentadora, que é aquele que sustenta, então, o corpo físico, o corpo material. O corpo espiritual dos seres vivos, ou seja, o perispírito, ele atua desde o momento da concepção até a morte, como um sistema capaz de organizar o corpo físico. Então, o perispírito, ele é que organiza o corpo físico. Hernani Guimarães Andrade, que a gente pode ver aí a foto dele aí, né, uma foto, e o livro dele, Espírito, Perispírito e Alma, um espírita, um parapsicólogo brasileiro de renome internacional. Ele criou a teoria do modelo organizador biológico, que é o MOB. Né? MOB, modelo organizador biológico, associado à ontogênese. Ele atua, então atua junto, esse MOB atua junto com as forças físico-químicas do DNA, estrutura a forma do corpo do ser em gestação e é o agente responsável pelo metabolismo e o crescimento do sistema vivo, né, do nosso corpo, do corpo humano. Nele está a sede dos fenômenos paranormais pré-existente no embrião. Né? Então, esse é o MOB. Então, de acordo com o Carlos Alberto Tinoco, né, ele diz que, então, que o modelo organizador biológico, ou MOB, equivale ao perispírito do espiritismo. Então, ele faz um estudo, né, tanto o Tinoco e o Hernani Guimarães fazem um estudo bem aprofundado sobre o tema. A questão 94 de O Livro dos Espíritos é o seguinte: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? De onde o espírito tira o seu perispírito?
é do fluido universal de cada globo. Então, cada globo tem um fluido, né, que fica em torno desse seu planeta, né? E é daí que o espírito retira o seu perispírito. E é por isso que ele, o espírito, né, não é o mesmo em ele, quer dizer, é por isso que o perispírito não é o mesmo em todos os mundos. Quando o espírito muda de um planeta para outro, ele vai de um planeta para outro, ele tem que mudar o seu envoltório, que é o seu perispírito. Como nós mudamos de roupa para ir, por exemplo, para ir no fundo do mar, então você tem que colocar uma roupa apropriada. Enfim, quando eu vou nos polos norte e sul, eu tenho que colocar uma roupa mais apropriada do que quando eu estou aqui no Brasil, por exemplo, nessa época de calor, não é? A questão 95 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, ou seja, o perispírito do espírito tem forma determinada, ele pode ser perceptível, podemos perceber esse perispírito? E aí a resposta dos espíritos é que sim, uma forma ou arbítrio do espírito, ou seja, o espírito vai tomar a forma em que ele deseja, de acordo com o seu livre-arbítrio. Né? E é assim que ele aparece em sonhos ou no estado de vigília para a gente. Então, no caso dele, pode se tornar visível e mesmo palpável. Então, de acordo com a vontade do espírito, ele vai, é a forma, é a maneira como ele vai se mostrar para a gente, ou em sonho, ou para os médios videntes, ou vai se materializar, por exemplo. Então, ele torna uma característica que ele deseja ser reconhecido. De acordo com a Gênese de Allan Kardec, né, no capítulo 14, sobre os fluidos, ele fala sobre a formação e propriedades do perispírito. Então, no item 8, nós encontramos essa informação, que o perispírito é formado de fluidos ambientais. Então, de fluidos ambientais do planeta em que o espírito se encontra. No item 9, nós encontramos a informação de que a natureza está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, a natureza do perispírito está de acordo com a natureza, está de acordo com o grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, evoluído moralmente, mais etéreo é esse perispírito. Menos materializado é esse perispírito. E ao contrário, se o espírito é inferior, ele ainda ele tem um perispírito ainda bastante material, mas feito de bastante matéria, né? E os espíritos inferiores, então, eles não podem mudá-lo, não podem mudar o perispírito à sua vontade. E, por conseguinte, não podem se transportar à vontade de um mundo a outro. O que não acontece com espíritos superiores, que eles podem ir visitar qualquer planeta, né? E qualquer nível de evolução desses planetas. E os menos evoluídos, né? Os espíritos inferiores, só têm acesso aos planetas, né? Aos ambientes do seu nível de evolução. Né? Então não pode ir a planetas mais evoluídos sem que tenha a ajuda de um espírito superior. Não é? Ainda sobre a formação e propriedades do perispírito, na Gênese de Allan Kardec, nós encontramos que conforme seja o próprio espírito mais ou menos purificado, o seu perispírito se forma das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido próprio ao mundo no qual se encarna. Então, mesmo que no planeta Terra, por exemplo, então nós temos espíritos mais evoluídos no planeta que vão retirar o seu perispírito das partes mais puras do nosso planeta. E os mais imperfeitos vão retirar das partes mais grosseiras do nosso planeta. E daí resulta que a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço circundante. Então,
cada espírito vai ter o perispírito de acordo com a sua evolução, mesmo que esteja num planeta como o nosso, que ainda não é um planeta evoluído. O envoltório perispiritual, ou perispírito do mesmo espírito, se modifica com o progresso moral dele. Então, conforme o espírito vai evoluindo, o seu perispírito também evolui junto com ele. Na pergunta 186 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Ou seja, haverá mundos em que o espírito vai estar envolvido apenas com o seu perispírito e não precisa mais de corpo material? E a resposta é a seguinte, que há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo para vós e é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Zalmino Zimmermann, no seu livro Perispírito, ele fala sobre, ele cita as propriedades, cita e explica as propriedades do perispírito. Então, nós vamos citar essas propriedades aqui e comentar apenas algumas devido ao nosso tempo. Então, uma das propriedades é porosidade, plasticidade. Então, o perispírito ele pode tomar a forma em que o espírito deseja, então por isso que ele tem essa plasticidade. Essa porosidade seriam espaços, por exemplo, espaço entre as células ou entre as moléculas que formam, né, o perispírito, e essa porosidade permite então que esse espírito possa atravessar paredes, por exemplo, né? Uma parede aqui no mundo material. Então, o perispírito também tem densidade, ponderabilidade, então ele tem um peso específico, né? Tem luminosidade. Então, quanto mais evoluído o espírito, o seu perispírito se torna mais luminoso, né? A luminosidade é muito maior e se ele é imperfeito, não tem luminosidade. Penetrabilidade, que tem a ver com a porosidade que eu falei, né? Então, o espírito pode penetrar nas coisas materiais, né? Atravessar coisas materiais. Visibilidade, então, o perispírito pode se tornar visível para nós encarnados, por exemplo, ou para os médiuns, né? Corporeidade, então ele que permite com que o espírito, né, tome um corpo físico. Tangibilidade, então o espírito pode se tornar tangível, né, pelo perispírito. Sensibilidade global, então o espírito ele tem o perispírito ele tem essa sensibilidade na sua extensão toda. Sensibilidade magnética, expansibilidade, então ele pode se expandir, né, diminuir o tamanho, que permite a própria reencarnação do espírito. Bicorporeidade, então o espírito ele pode se mostrar, né, em mais de um lugar, né, em vários lugares ao mesmo tempo. É lógico que o espírito tem que ser mais evoluído, né? E é através do perispírito que ele consegue essa bicorporeidade aí. Unicidade, então, é uma propriedade do perispírito, ele é único. Perenidade, né? Ele não vai se acabar, não vai se destruir. Mutabilidade, então ele vai se modificando até chegar à perfeição. Tem a capacidade refletora. Odor, então quando numa reunião mediúnica, por exemplo, nós sentimos, ou alguma pessoa que tem essa sensibilidade, esse tipo de mediunidade pode sentir o cheiro, né, daquele perispírito, do espírito que está próximo. Temperatura, então, quando a gente está treinando a mediunidade, a gente percebe, por exemplo, que a gente fica mais quente, ou sente um determinado arrepio, né, um friozinho. Então, tudo isso são as propriedades do perispírito. Seria interessante, é interessante que cada um estude, pesquise mais sobre essas propriedades, que aqui a gente não vai ter tempo de comentar. Resumindo, então, tudo que foi falado aqui, né, para a gente finalizar a nossa apresentação, na questão 135A de O Livro dos Espíritos, diz que o homem, ou o ser humano, né, que é homem, mulher, né,
é formado de 3 partes essenciais. Quais são essas partes? O espírito, o corpo e o perispírito, ou o espírito, perispírito e o corpo físico. O espírito é o princípio inteligente do universo, é imaterial e é eterno. O corpo físico é o invólucro material do espírito, ele é transitório, né? E é temporário, ou seja, tem um determinado tempo, né? Que é o tempo da encarnação que a gente tem. E aí a gente desencarna e esse corpo físico se destrói. E o perispírito, que é o que a gente estudou hoje, que é o princípio intermediário entre o espírito e o corpo físico, é um invólucro fluídico permanente, ele sempre vai estar com o espírito até chegar à perfeição, ele vai continuar com esse espírito, e é invisível aos sentidos naturais. Então, quem diz isso aí é o Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 29. E aí, então, é assim que a gente termina essa nossa apresentação, e a gente vai agora para as nossas vibrações e a prece final. Vamos então às nossas vibrações e para a prece final. Com os pensamentos elevados a Deus, a inteligência suprema e a Jesus, nosso mestre, nós pedimos, nesse momento, a ajuda da equipe de espíritos socorristas, do Centro Espírita Paulo Ortiz, dos mentores do centro, para que possam levar paz, tranquilidade, esperança e muita saúde para as pessoas que estão em tratamento espiritual, para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, sejam encarnados ou desencarnados. Pedimos paz para o mundo e que possamos passar por esse período de pandemia do Covid-19 com resignação, com sabedoria, com tranquilidade. Pedimos que a espiritualidade maior possa fazer uma limpeza nos nossos lares, nos ambientes de trabalho, retirando as energias negativas, e que todas essas energias negativas possam ser substituídas por boas energias, energias tranquilizantes, de amor e de paz. A gente agradece então a espiritualidade maior, aos nossos mentores, ao mentor de cada um de nós. Agradecemos pela proteção, por eles estarem sempre conosco. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, por conhecermos o Espiritismo, pela nossa vida, agradecemos ao nosso Criador. E que a gente possa estar aqui nas próximas apresentações. Que assim seja. E aqui eu agradeço a todos por estarem aqui até o final e que fiquem com Deus, fiquem em paz e até uma outra vez. Muito obrigada, gente!